Agora a gente vai pegar uma expressão booleana e extrair o diagrama e a tabela verdade dessa expressão booleana. O que essa expressão booleana diz? Ela diz que a minha saída vai ser uma equação booleana, que a saída ela vai ser A vezes B mais C vezes B. O que isso quer dizer? Esse vezes aqui, ele representa a porta lógica AND. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a porta AND, que eu simbolizo dessa forma aqui, ela vai ser A e C. Então essa parte da expressão é assim que eu represento. Então a gente sabe que o vezes ele representa a porta AND e o mais representa a porta OR. Então a gente, sabendo disso, a gente vai montar o nosso diagrama, certo? Então eu tenho A vezes C, então isso aqui é uma porta AND. Só que essa porta AND ela tem entrada A e C, então vai ser A e C, certo? E tem uma outra porta aqui AND também, ó, C e B. Então vou colocar aqui embaixo de novo uma porta AND, porque A e C está multiplicando. Se tivesse somando ia ser uma porta OR, mas como está multiplicando é uma porta AND. E a entrada dessa porta AND é C e B. C e B. C e B. Agora perceba que essas duas portas, A e C, C e B, elas estão conectadas, unidas por uma porta OR. Tá vendo? Ela está somando. Então significa que eu tenho uma porta OR unindo essas portas. Então, e aqui eu vou ter a minha saída. Então, o que é que eu entendo daqui? Eu entendo que a minha saída S, ela é a soma, tá vendo? A soma, a conexão entre duas portas AND. Duas portas AND. Conseguem visualizar? Então assim a gente monta o nosso diagrama. Agora, para mim saber a tabela verdade, eu vou ter que analisar a seguinte questão. Quando eu entrar com o sinal lógico baixo aqui, 0, e por exemplo B for 1 e C for 1, como vai se comportar a minha saída? Tá? Bom, eu tenho o 1 aqui, então esse A vai chegar a 0 aqui, eu tenho 0 aqui, né? Então o A vai chegar a 0 aqui, o C vai chegar 1 aqui, né? O 1. Então, como é uma porta AND, eu preciso das duas portas 1 para a saída ser 1. Então, como eu tenho uma das portas zerada, eu já sei que a saída é 0, então aqui vai ser 0, então aqui nessa portinha chega a 0. Agora, aqui em B está chegando 1, tá vendo? Então aqui vai ser 1. Em C está chegando 1, então aqui é 1. Como é uma porta AND, eu preciso das duas entradas acionadas ou em nível lógico alto, 1, para a saída ser 1. Então aqui eu sei que é 1. Então aqui na porta OR está chegando 1. E a porta OR, tanto faz uma ou outra recebendo 1, a saída vai ser 1. Então eu já sei que aqui vai ser 1. Então quando as entradas forem 0, 1, 1, a saída vai ser nível lógico alto, 1, certo? Então, a tabela verdade, ela vai servir para demonstrar isso, para mim saber como a saída vai se comportar dependendo da combinação das minhas entradas, certinho? Então, bora fazer a tabela verdade.
Então eu tenho as três entradas aqui, A, B e C. Eu quero saber as combinações, certo? Então, para mim saber as combinações, como as portas lógicas trabalham com 0 e 1, que é o binário, e o binário tem base 2, então eu vou colocar a base 2 embaixo de cada uma das entradas. Então, na entrada C eu coloco 2, na B eu coloco 2 e na C eu coloco 2. E vou elevando a 0, 1, 2, sempre de trás para frente. Então, resolvendo isso aqui, 2 elevado a 0 vai ser 1. 2 elevado a 1 vai ser 2. E 2 elevado a 2 vai ser 4. Então, a coluna do A, eu vou preencher com 4, 0 e 4, 1, né? Então, eu vou preencher. 4, 0, 1, 2, 3, 4 e 4, 1. 1, 2, 3, 4. A coluna B, eu vou preencher com 2 zeros e 2 1s. Então, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. E a entrada C, eu vou preencher com um 0 e 1, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então assim eu preencho todas as entradas, ok? Agora eu vou colocar na minha tabela essa parte da expressão aqui e essa parte da expressão aqui, certo? Eu sei que vezes é a porta AND. E a porta AND, eu preciso das duas acionadas para a saída C1. E a porta AND, ela tem entrada A e C, então eu tenho que analisar A e C. Eu vou analisar a coluna A e C. Então, entre A e C, sabendo que a porta AND precisa das duas acionadas para a saída C acionada, então em qual parte eu vou ter a coluna A 1 e a coluna C 1? Então aqui eu tenho 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Opa, aqui eu tenho 1, 1. Então aqui vai ser 1. Aqui eu tenho 1, 0. Aqui eu tenho 1, 1. Então aqui eu tenho 1 também. Então a única parte da coluna de A e C que eu tenho 1 e 1 é aqui, aqui, aqui e aqui. O resto é tudo 0 e 1. Então eu sei que tudo vai ser 0. Por quê? Porque a porta AND, como a gente sabe, eu preciso dos dois acionados para acender uma lâmpada, para passar a corrente, certo? Ok, assim eu preencho essa coluna. Agora bora para a coluna posterior. Eu tenho C e B. Também é uma porta AND. É uma porta AND. Então agora eu vou analisar C e B. Então eu vou ter que analisar C, que é essa aqui, e B. Ok? Como é uma porta AND também, então para ser 1, as duas entradas tem que ser 1. Então B e C tem que ser 1, para poder o resultado ser 1 aqui, né? Onde eu tenho 1 e 1, aqui é 0, 0, 0, 1, 1, 0, aqui eu tenho 1, 1. Então essa linha aqui vai ser 1. Onde mais eu tenho 1? No final, 1. Então o resto é tudo 0. Pronto, simplesmente isso. E a minha saída? A minha saída, ela vai ser a soma dessas duas partes da expressão aqui, ó. Eu vou somar A e C, C e B. Eu vou somar agora, ok? Essas duas partes. Então eu vou somar. Somar significa o quê? Significa soma é uma porta OU. Se é OU, significa que eu preciso ou de um ou de outro acionado, certo? Se pelo menos um tiver acionado, a minha saída já, a minha lâmpada já acende, a saída vai ser 1. Então,
Em que parte eu tenho apenas uma saída acionada? Ó, aqui eu tenho uma acionada. Então, se aqui eu tenho uma acionada, aqui vai ser 1. Onde mais eu tenho apenas uma acionada? Essa aqui, uma acionada. Então, aqui vai ser 1. Aqui as duas estão acionadas, também vai ligar, certo? Porque se você ligar C e B ao mesmo tempo, você vai dar passagem também de corrente, tá? Ou se acionar apenas C ou apenas B, vai acionar. Então, o resto é tudo zero. Ok? E assim a gente finaliza a nossa tabela verdade. Então, o que foi que a gente fez? Pegamos uma expressão booleana, montamos o seu diagrama, depois montamos a tabela verdade para a gente saber as combinações de zeros e uns, para mim saber como vai se comportar a saída. Ó, bora ver o exemplo anterior que a gente fez, ó. Se a entrada for 0, 1, 1, a saída vai ser 1. Bora ver se a gente encontra esse resultado na nossa tabela. Ó, 0, 1, 1. 0 tá aqui, 0, 1, 1. A saída vai ser 1. 0, 1, 1. A saída vai ser 1. Se você fizer essa jogada aqui das entradas, o resultado aqui sempre vai ser esses resultados que a gente encontrou aqui, ok? Basta você fazer esses exemplos no nosso diagrama que você vai encontrar a saída certinho, ok? E assim a gente finaliza a nossa tabela verdade, tá? Basta a gente saber a ideia do que é uma porta AND e do que é uma porta OR. AND eu preciso das duas acionadas para ser 1, fora isso é tudo zero. E OR eu preciso das duas acionadas ou uma ou outra acionada. O restante, fora isso, é zero. Então, assim a gente finaliza a tabela verdade e esse exemplo aqui de álgebra booleana, ok?